Mas uma coisa importante que você falou, né? E não é nem falir, às vezes não tem nem o risco de falir, né? Uhum. Mas uma coisa que o empresário tem que estar de olho sempre, né? É o valuation da empresa, né? E quanto maior o problema, né? Mais se desconta do valuation. O que é o valuation? É o valor, quanto que vale aquela empresa, né? Então, ele tem, de tempos em tempos, ele tem que saber quanto que vale, né? A gente tem o nosso carro, a gente não sabe, olha na tabela FIP, né? Sim, Meu carro vale 50, vale 100, né? Então, você está de olho, você sabe quanto que vale o seu carro. A empresa não é diferente, né? Então, você tem que saber quanto que vale a sua empresa e o que vai afetar ela em cima desse valor, né? O que afeta? São os problemas que eu acabei de falar, contábil, fiscal, né? Então, sempre tem que estar fazendo um diagnóstico, revisando esses processos, de olho no valuation, né? Não necessariamente que você vai vender a empresa, mas você precisa saber quanto que vale, né? sim, sem dúvida. Valor de mercado. De tempos em tempos você olha lá com a tabela FIP do seu carro, né? Então, É, a mesma coisa, se para um ativo que, obviamente, hoje os carros estão caros, mas é um ativo que não tem um valor tão relevante comparado com uma empresa, você olha sempre para saber quanto é que ele está valendo. Para uma empresa, teoricamente, você deveria olhar bem mais, né? É diferente, né? Então, e para isso existem profissionais especializados, né? Profissionais que fazem aí análises específicas para determinar o valor de uma companhia, né? Você faz isso lá na sua companhia, né? O valuation, né? Uhum. Tem toda uma técnica em cima disso, né? Fazer o valuation. Só que antes de fazer, eu só encontro o problema, né? Só que antes de fazer o valuation, geralmente alguns consultores fazem o valuation em cima de uma contabilidade desorganizada, Certo. ou que não é auditada, né? Então, logicamente, esse valuation ele vai estar ali, não vai estar um número real. Então, você tem que entender quais são os problemas internos, né? Contábeis, fiscais, trabalhistas, contingências, né? Contingências, o que é contingência? Problemas tributários, contingências trabalhistas, né? Entender esse cenário para fazer um valuation bem feito. Você pode avaliar a empresa 200 milhões, ela vale 100. Às vezes... Ou você avaliou em 100 e vale 200, em cima de um número que tá tudo errado, né? Ou avaliar de forma inadequada, ou então sem a metodologia correta também, né? Às vezes, dependendo do tipo de negócio, existe uma metodologia específica para se avaliar aquele negócio, Exato. Né? Então, precisa ter o apoio de profissionais especializados para orientar, olha, esse tipo de negócio aqui tem essa metodologia. Para esse outro tipo de negócio, tem essa outra metodologia para ser mais assertivo no valor do negócio, né? Às vezes a gente pode conversar com algum empresário, e o empresário, não, minha empresa vale X por conta do valor da marca. Minha marca é muito antiga. A conta da cabeça dele, né? E às vezes, mas a marca, sem a geração de caixa, sem a venda, sem o custo, vale sem nada. Toda a operação, não tem valor nenhum. Então, às vezes o empresário pode ficar com essa sensação também de que o valor o valor da empresa dele é X, mas é sem base alguma, né? Então precisa de fato fazer um estudo e entender o valor correto, né? E tem uma situação que aí a gente faz o empresário entender, se ele não fizer isso, o potencial comprador dele vai fazer valuation. O potencial comprador vai calcular quanto que vale a empresa, né? Então, o vendedor acaba desprotegido. Você tem que ter isso também. Se ele vai oferecer um valor, ele já fez esse cálculo. Ele já descobriu suas fragilidades. Então, antes que isso aconteça, é você fazer isso internamente e quando for para negociação, ele vai levantar os problemas, né, que foi identificado na sua empresa, só que você tem que estar ciente já desses problemas. A pior coisa é o potencial comprador achar problema da sua empresa que você está aí há 30 anos trabalhando e não sabe, e ele que achou. Então, isso é por isso, né, na verdade. Sim, o trabalho é por isso, não é porque é bonito, é legal, ou a gente quer vender o trabalho, né? É porque de fato precisa, né? A gente fala com um pouco mais de sinergia porque nossos trabalhos se complementam, né? O Thiago, ele encontra uma companhia para vender, vai ajudar na organização da companhia e a gente acaba fazendo eventualmente uma due diligence para levantar os problemas, as contingências, tudo aquilo que precisa ser corrigido, né? Exato. E de fato são dois lados, o lado do comprador e o do vendedor. Se o vendedor não observar tudo aquilo que é frágil dentro do negócio dele, com certeza o comprador ele vai olhar, né? E vai se aproveitar disso. Vai se aproveitar, vai usar isso como um argumento para negociação, sem dúvida. Você abriu a porteira pro cavalo de Troia, né? É isso aí. E aí você pode perder, às vezes, uma companhia que tem um valor muito grande,
por detalhes ou por não ter investido um pouco na reorganização do negócio, acaba perdendo muito mais, né? Não tem dúvida. Tem que seguir, existe um passo a passo, e esse passo a passo tem que ser seguido. Não tem atalho, né? Então tem que ser seguido. O empresário ele tem que saber esse passo a passo, né? Não adianta ele achar que é igual vender, sei lá, uma mesa dessa, né? Não é um ativo simples de ser vendido. Todo um passo a passo, tem que é algo complexo, é algo demorado, requer muitos especialistas, muitas pessoas envolvidas no processo e leva muito tempo também, né? Muito tempo. Então, eu acho muito interessante essa dinâmica, porque às vezes o empresário, ele acha que só pagar o contador é suficiente. Não, eu já tenho contabilidade, eu confio no meu contador, tá tudo certo. E, de fato, tem que cumprir a legislação, tem que ter o contador, mas você precisa ter sofisticação. Então, sentar com o contador uma vez por mês, discutir, saber qual é a base do imposto que está sendo pago, discutir o estoque, discutir o que foi vendido, o que não foi, custo, enfim, discutir tudo para você ter na ponta da língua a essência do teu negócio, que está no papel. E às vezes o empresário, como ele está lá com a barriga no balcão, vendendo, discutindo, conversando, fazendo o negócio girar, ele esquece dessa parte importante. Tô com um caso